Atos capítulo 4, versículo 29. Amém? Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam, repita comigo, corajosamente, a palavra de Deus. Aleluia, Senhor, que o Senhor venha ministrar sobre nossas vidas, ó Pai. Espírito Santo, assim como o Senhor fez com esses homens, ó Pai, após eles pedirem capacitação, ó Pai, logo em seguida a palavra fala que todos foram cheios, e após isso anunciaram corajosamente. Ó Pai, que o Senhor venha, Senhor, nos encher poderosamente para que possamos ter ousadia, Senhor, ser homens de Deus, mulheres de Deus ousados, ó Pai, para anunciar uma palavra poderosa, uma palavra viva, aquela palavra, o evangelho que Cristo nos deixou, que é para alcançar vidas nessa terra, em nome de Jesus. Se assente em nome de Jesus, fique à vontade. Amém. Glória a Deus. Irmãos, repita comigo, avante, pois, encorajados. Irmãos, o lema da nossa igreja, quando a Cruzada Nacional de Evangelização, ela inicia aqui no Brasil, era Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E eles anunciavam essa mensagem de forma poderosa. Esse versículo, ele era colocado em todas as faixas, em todos os lugares que eles anunciavam e faziam grandes evangelizações. Em todo lugar que a cruzada passava pelo Brasil, tinha lá uma faixa com esse versículo: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E por que a Cruzada Nacional de Evangelização trazia consigo esse versículo como bandeira? Porque eles traziam os sinais, as maravilhas, eles traziam as notícias que foram pregadas em Mateus, Marcos, Lucas, João, em Atos, dizendo que o mesmo Cristo que fazia tudo isso ainda faria nos dias que eles estavam ali servindo. E aquela faixa passava em cidades, em regiões, e as pessoas ouviam falar de Jesus pela Bíblia, pelas Escrituras. Muitos católicos, muitos de outras religiões que ouviam falar de Jesus, que ouviam falar daquilo que ele fazia, mas pouco, bem assim, rasamente. E a Cruzada Nacional de Evangelização vem por meio do missionário Harold Willis. Falei certo, pastor? Porque ele fala que meu inglês é péssimo. O outro eu não sei falar o nome dele, então eu prefiro falar só do Harold. Não, o outro missionário que estava com ele. E aí, meus irmãos, ele traz essa missão com ele dos Estados Unidos, um homem que se converteu com a Aimee, com a obra que a Aimee fazia naquela nação, na América, e ele traz esse avivamento para o Brasil. Estamos comemorando 70 anos de Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil, e não podemos nos esquecer do que esse homem e muitos missionários fizeram aqui, nesse lugar, nessa nação, trazendo um avivamento que aconteceu nos Estados Unidos por meio de uma mulher, e por meio de outros missionários, e ele não consegue segurar aquilo para ele.
E ele não consegue segurar aquilo que impactou a vida dele, aquilo que entrou na vida dele com força, porque era o Espírito Santo, por meio de mulheres, por meio de homens que anunciavam o Evangelho. E ele traz isso para o Brasil. E hoje você está aqui, foi alcançado por meio do Evangelho que foi pregado na Cruzada Nacional de Evangelização. Você que é membro da Igreja do Evangelho Quadrangular, você deve levar essa mensagem no teu coração, porque a sua igreja foi fundamental para que o Evangelho de Cristo Jesus fosse pregado nesse Brasil. Eu estou aqui porque a Cruzada Nacional de Evangelização chegou nessa cidade. Pastor João está aqui porque a Cruzada Nacional de Evangelização chegou nessa cidade. Esse dia nós conversávamos e tanto a avó dele como a minha foram ganhas para Jesus na Cruzada Nacional de Evangelização. Minha avó morava no tal de Tabuões. Onde é Tabuões? É Pedro do Rio? Santa Mônica, numa fazenda lá na Santa Mônica. Né? Cadê meu irmão da Santa Mônica? Está aí? Está aí não? Na fazenda lá de Santa Mônica, aí eu ouvia falar. Minha avó, que era do espiritismo, que era católica, não sabia o que ela era, menos seguidora de Jesus. Estou falando da minha avó. O que ela me conta? Chega para ela a notícia. Meus irmãos, na época não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha Telegram e muito menos SMS. Mas a mensagem da Cruzada Nacional de Evangelização, que estava sendo pregada lá em Correias, chegou lá numa fazenda, lá nos Tabuões. Tem um missionário da capa preta lá em Correias. Missionário Benedito Martins. E ela ouvia durante semanas, até um dia que ela decide, eu quero ver o que esse homem está fazendo. E não é só ela que ouvia falar do que a Cruzada fazia em Petrópolis, mas todos da cidade, a notícia rodou na cidade. Sem celular, sem WhatsApp, sem internet, sem telefone. A mensagem do Evangelho ia de casa em casa, o que o Espírito Santo estava fazendo por meio de missionários, o que o poder do Espírito Santo fazia por meio de missionários, invadiu os bairros dessa cidade. Eu não consigo contar a história da avó dele, não conto da minha, porque ainda não me contou. Ela resolve visitar, ali ela é liberta, e ali ela aceita o Senhor Jesus. E hoje, meus irmãos, eu só estou aqui porque o Evangelho entrou na minha família por meio dela. Eu sou imensamente grato pelos missionários que trouxeram a mensagem do Evangelho para esse Brasil. Eu não posso dizer que eu não seria alcançado de alguma forma por outra igreja. E é exatamente por isso, eu não sei dizer. Eu sei dizer do que aconteceu comigo. E cada um de vocês tem a sua história. E cada um de vocês precisa entender que nós somos chamados para sermos encorajados. Avante, pois, encorajados. Precisamos continuar tendo o coração ardendo por mostrar o poder do Espírito Santo para os bairros, para as cidades, para as nações. Porque nós fomos alcançados por meio de corações avivados, cheios do Espírito, que anunciavam o Evangelho de Deus e conseguia convencer as pessoas com sinais. Com sinais e maravilhas, esses missionários mostravam que o nosso Deus, ele não fica somente em palavras, ele mostra que ele tem poder. E é para isso que nós precisamos acordar nos dias de hoje. Que nós não fomos chamados para virmos somente para a igreja e esperar o pastor, quem sabe um dia, quem sabe um mês, fazer uma oração de cura. Ou quem sabe o pastor trazer, quem sabe um dia, quem sabe um mês, um missionário, alguém que fale sobre o Espírito Santo, alguém que fale sobre libertação. Porque é o mesmo Espírito que habita em homens que falam sobre isso, habita em nós também. Habita em mim. E nós precisamos nos lembrar daquele que nos capacita. Ontem nós estávamos aqui no GC e falávamos sobre isso, eu fiquei quietinho, porque dizem que quando você vira pastor, você fala demais.
E aí, a pastora Carla não ia mais me chamar para o GC. Tudo bem que o pastor Rodrigo não estava aí, mas aí, se ele estava aí, termina 10 horas. Mas o Tiago, meu pastor Rodrigo, o Tiago estava demais ontem. O Tiago, o ministério dele está... E meus irmãos, nós estávamos falando aqui sobre a dificuldade que nós temos de anunciar o Evangelho, a dificuldade que nós temos de chegar para as pessoas e falar para elas do Evangelho poderoso que nos alcançou. Só que o segredo de tudo isso está na capacitação, está no agir do Espírito Santo. Porque os discípulos aqui, eles nos mostram, e eles mostram o que é necessário. Senhor, agora, considera o que eles estão falando e nos capacita, Pai. Nos capacita, porque sozinhos nós não conseguimos. Nós temos uma missão dada por Jesus, para pregar o Evangelho, sim. E meus irmãos, eu não consigo falar de batismo com o Espírito Santo, de Espírito Santo, porque está totalmente ligado ao anunciar do Evangelho. E Pedro e os discípulos, aqui em Atos, eles conseguem entender isso. Porque eles estavam sendo afrontados. Isso aqui acontece após um episódio de cura. E eles estavam sendo afrontados. E eles pedem ajuda ao Espírito Santo e capacitação. Nós não podemos nos esquecer do DNA que está em nossas vidas. Eu, há muito tempo, não ouvia cantar o hino da igreja, e no domingo passado, né, na quarta passada que nós cantamos o hino aqui, as irmãs, a irmã Márcia, e aquilo me motivou de tal forma, porque essa igreja, eu não vou falar eu sou quadrangular, eu não sou desses não, mas eu tenho paixão por essa igreja, de tal forma, que eu não consigo me ver em outro lugar, a não ser aqui. Isso não é fanatismo, é gratidão, porque o Evangelho me alcançou por meio dessa bandeira. O Evangelho de Cristo Jesus me alcançou por meio do Evangelho quadrangular. E nós não podemos nos esquecer do que o nosso hino diz: avante, pois, encorajados. Porque a pergunta que nos é feita de como nós conseguimos, de como nós pregaremos, de como nós anunciaremos, é uma pergunta que invade todos nós. O pastor João disse aqui, meus irmãos, para vocês se sentirem melhor, eu também tenho muita dificuldade. E eu fiquei quieto, porque senão ia ser 2, né? É muito difícil. Esses dias a Carol me cobrou, eu abastecendo, uma coisa que eu mais faço é parar no posto abastecer. Né, Tiago? Meu carro tá... Depois, irmãos, depois de domingo, que é a Semana do Espírito Santo, passa ali, bota a mão no meu carro e profetiza sobre ele ali, que ele venha ser liberto do vício de gasolina. E aí, meus irmãos, a Carol me cobrou: você não fala Deus te abençoe para os frentistas, não? Eu falei: eita, tá ousado, hein? Mas nós temos essa dificuldade, nós temos dificuldade de anunciar. E isso não é motivo de nos cobrarmos e de nos... Não. Mas precisamos entender com os discípulos que precisamos pedir ao Espírito Santo essa capacitação. Precisamos pedir ao Espírito Santo: Senhor, me capacite, porque essas pessoas precisam ouvir a verdade. E Pedro não sabia, não tinha palavras para dizer para aqueles fariseus, para aqueles sacerdotes que estavam ali cobrando por que ele tinha curado um homem no sábado. E tinha cheio de homens que andavam com Jesus, cheio de homens que andavam com o mestre. Eles ficaram paralisados, me parece, sem saber o que falar, diante da pressão de sacerdotes. Vocês infringiram a lei, por que vocês fazem isso?
Mas Pedro, ele se lembra que ele foi alcançado pelo Espírito Santo e ele clama ao Senhor: Pai, em nome de Jesus, considera essas coisas e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Logo em seguida, a palavra de Deus fala que depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra corajosamente. Não tem segredo. Não tem segredo. Logo em seguida, isso eu não anotei aqui, mas está no texto, você consegue. A Bíblia fala que Pedro, além disso, se você continuar a leitura, a Bíblia vem nos dizer que ele foi, Pedro pessoalmente, aqui ele fala de todos, Pedro foi cheio do Espírito Santo e falou com ousadia. E se você continuar a leitura, você vai ver que aquele sacerdote, quem os acusava, não conseguiram, por nenhum motivo, achar uma forma de prendê-los. Porque antes eles pediram o Espírito Santo: capacite os teus servos, nos encoraje. A missão aqui não é fácil. Meus irmãos, o Espírito Santo, ele veio para nos encorajar. O batismo no Espírito Santo não é somente para que nos cultos nós pulemos, rodemos, tudo que você imagina. É muito além disso. É para anunciar o Evangelho de Cristo Jesus com poder. Porque é o poder, é os sinais que levam as pessoas a crer no Evangelho de Cristo. A Cruzada Nacional de Evangelização é prova disso. As pessoas creram em Jesus por meio da fé e eles viam as pessoas sendo curadas, aquelas pessoas cegas enxergando, eles viam pessoas levantando da cadeira de roda, eles viam pessoas sendo curadas de doenças pequenas e doenças gigantescas, se for dizer nessa proporção. Mas eles viam. Sabe o segredo para anunciar o Evangelho? Poder de Deus. Sabe o segredo para anunciar e convencer as pessoas que o Senhor é Deus Todo-Poderoso? É você, crente em Cristo Jesus, que anuncia, está encorajado e cheio do poder de Deus. Porque se a pessoa chegar e falar assim: como você me prova que o que você está falando é verdade? Ah, papai. Aí é igual aquela novela antiga: agora que são elas. Eu lembro dessa novela, era criança. Quem lembra aí? Ali, viu? O meu falecido avô falava outro nome. E está na live, eu não posso falar. Meus irmãos, o Evangelho de Cristo Jesus nos alcançou por meio de poder de Deus. E por que nós paralisamos? Por que nós estagnamos em estarmos preocupados em como anunciar e como falar, se está muito claro na Bíblia, na palavra de Deus, que o poder de Deus, ele é a ferramenta maior para anunciar esse Evangelho. Se não fosse, Jesus não tinha enviado o Espírito Santo. Ele é enviado para que ele anuncie Jesus por meio das nossas vidas, e ele anuncia Jesus com o poder de Deus. As pessoas têm que vir para essa igreja, porque nessa igreja vai ter milagres em nome de Jesus. As pessoas vão começar a vir e invadir esse lugar, porque se nesse lugar pessoas são curadas em nome de Jesus. Porque o poder do Espírito Santo é manifesto nesse lugar. E aí não tem jeito, só não crê quem não quer. Porque o poder de Deus vai ser manifestado pelas minhas e pelas suas mãos. Quem recebe isso em nome de Jesus? Eu profetizo sobre a sua vida poder do Espírito Santo. O mesmo Espírito que encorajou esses apóstolos, o mesmo Espírito que encorajou esses discípulos, vem encorajar a sua vida, venha derramar sobre você o poder do Espírito Santo em nome de Jesus.
Eu quero pedir que você estenda a sua mão para quem está do seu lado, e nós vamos orar por essa pessoa, ministrando sobre ela o poder do Espírito Santo. Pai, eu ministro sobre o meu irmão em nome de Jesus, o poder do Espírito Santo, que assim como o Senhor tremeu aquele lugar, assim como o Senhor invadiu aquele lugar, invada a vida do meu irmão, invada a vida da minha irmã, invade, Senhor, em nome de Jesus. Ministra sobre ele poder, 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 em nome de Jesus. Faz dele um homem e uma mulher cheia do Espírito para anunciar o Evangelho com sinais e maravilhas. Aleluia! Louvado seja o Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor Jesus. Meus irmãos, Lucas capítulo 4, versículo 17. Jesus, ele entra na sinagoga. Jesus, ele entra naquela sinagoga, e ali entregam para ele o livro do profeta Isaías. Meu Deus! Entregam para ele o livro do profeta Isaías. E Jesus, ele vai e diz assim: ele lê a passagem: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos. O Espírito do Senhor me ungiu para isso, para cair o queixo daqueles homens que estavam na sinagoga, para cair o queixo de todos que estavam ali, porque eles entregam para Jesus o livro de Isaías. E a Bíblia diz, se você for ler ali, que Jesus, ele procura ali, não sei se esfolheia ali aquele livro, a Bíblia não é clara, só sei que cai esse versículo, e ele lê: o Senhor me ungiu para pregar, para anunciar, para proclamar liberdade aos cativos, cura aos cegos. E Jesus é ousado demais e poderoso, porque Ele é Deus. Ele olha para quem estava à sua volta, Ele olha para quem estava ali, Ele olha para quem estivesse, e Ele diz: hoje se cumpre essa palavra. Meus irmãos, Jesus veio, Ele veio para essa terra, Ele foi ungido, e Ele libera sobre nós essa unção. É minha, é sua. Nós não podemos nos deixar esquecer disso. Ele me ungiu, Ele me ungiu, Ele me ungiu. O Espírito do Senhor me ungiu, o Espírito do Senhor me ungiu. A palavra foi cumprida, meus irmãos. Não tem segredo, não tem mistério. Não adianta ir no Monte do Azeite, não adianta ir lá para onde é mesmo? Aquela cidade, aquela cidade do lado do Rio de Janeiro, ali entre São Gonçalo e Rio de Janeiro. Niterói tem uma igreja lá, meu irmão, que nego faz até caravana para ir para lá. Não adianta você procurar profeta, não adianta, porque a palavra é clara: eu e você somos os profetas. O poder de Deus é para todos, não é para A e B, é para todos nós. Meus irmãos, um dia eu estava num evento. Não pode, meu Deus, essa live me segura muito, pastor João. Eu vou falar genericamente. E aí, eu estava no evento, e aí eu queria fazer parte de um determinado grupo, porque eu estava sendo motivado por aquilo, e é um lugar que iria me capacitar. E eu cheguei para um irmão depois daquele evento e disse assim para ele: como é que eu faço para entrar ali naquele grupo ali? Como é que eu faço para fazer parte desse grupo onde você está? Ele olha para mim e diz assim: você não ouviu falar ali? É só para quem vai dar resultado. Aquela palavra entrou no meu coração, meu irmão, de forma pesada demais. Mas aquilo me encorajou de uma forma, e diante de Deus, nesse altar eu digo isso. Eu saí daquele lugar tão encorajado com aquela palavra negativa. Eu saí daquele lugar tão encorajado, pastor João, com aquela palavra que me lançou. Porque não importa se ninguém me vê, não importa se eu moro em Madame Machado, no última casa do último degrau, não importa se eu moro lá nos Tabuões, não importa se eu moro lá onde Serginho mora, não importa, meus irmãos.
O que importa é que o Senhor acha Davi lá no meio das ovelhas. Ele acha você. Ele acha você. O que importa é que teu coração esteja disposto para o Espírito. O nosso coração tem que estar aberto para o Espírito Santo. Porque aí Ele vai e nos acha. Ele nos acha. 2 meses depois eu entrei no grupo. Me ligaram, Wallace, tô aí. Quase que eu já sabia. Brincadeira, né? Coisa boba. Que às vezes a gente acha que vai nos derrubar. Meus irmãos, eu tenho que saber quem eu sou. Eu tenho que saber que eu fui chamado pelo Pai grandão, como diz o Antônio César. O Pai grandão me chamou. Não foi qualquer um, foi o Pai. Meus irmãos, com 14 anos de idade, eu volto para a igreja, mesmo sem, não sei nem se minha mãe está assistindo a live, mesmo sem minha mãe, depois ela volta comigo. Porque ela fala, esse menino ficou comigo, a igreja, arrastei ele a vida toda, agora ele me arrasta também. Eu voltei com 14 anos de idade. Quem aqui tem 14 anos? Quem aqui tem 13? 15? Fui batizado com o Espírito Santo porque com essa idade eu entendi para que eu fui chamado. Não tem idade para escolher, para saber aquilo que é o meu propósito. O que importa é que eu seja encorajado. Avante, pois. Se eu coloco essa bandeira sobre minhas costas, a bandeira do Evangelho Quadrangular, meu irmão, crente quadrangular não pode panguar. Né, pastora Carla? Nós não podemos parar, porque o Senhor nos ungiu para pregar boas novas aos cativos. Ele nos ungiu. Sabe o que aconteceu, meus irmãos, antes desse episódio, para encerrar, quando Pedro pede o encorajamento, quando Pedro ele pede ao Espírito Santo um auxílio? Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia, e aí você vai voltar lá para o capítulo 3, de Atos, só volta um capítulo. Capítulo 3. Certo dia de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo, versículo 1. Estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Essa história é muito conhecida, mas escuta só. A fim de pedir esmolas às pessoas que entravam no pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Eles olharam firmemente para ele e Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse, meus irmãos, olha que ousadia de um homem cheio do Espírito Santo. Olha para mim. Irmão, mulher de Deus, homem de Deus, não dá bobeira. Ele tem ousadia e palavra, porque ele está ali representando o Rei dos Reis. É o Espírito Santo que está usando ele. Ele diz, olha para mim. Porque quem está sendo tocado por você, por meio da sua palavra, tem que olhar nos seus olhos e ver Cristo. E você tem que olhar, você tem que dizer, olha para mim, olha Cristo em mim, olha porque eu vou te dar agora uma palavra. Ele tem que ver esperança, ele tem que ver o poder do Espírito nos teus olhos. Isso está tocando a minha vida. Eu vinha para cá falando com a Carol, precisamos buscar mais o Espírito Santo, porque nós precisamos olhar para as pessoas e dizer, olha para mim, eu tenho uma palavra para você, eu tenho uma resposta para você, eu tenho a solução para a tua vida. A gente tem que parar de vir na igreja esperando as pessoas me darem alguma coisa. Eu tenho que estar aqui, tem que ter briga de gente querendo curar um ou outro. Entra visitante, é meu, esse é meu. Deixa eu curar esse, em nome de Jesus. Igual o nego que ontem, nego e branco também, né? Não é só nós não, né, Tiago? Estourando as bolas aqui, né, Gisele? Gisele trapaceou. Vou contar a dinâmica não, mas desesperado igual aquilo.
Olha só que Pedro, que ousado. Olha para mim. Versículo 5, o homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Olha a esperança desse homem. Então Pedro disse, não tenho nenhum dinheiro, nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. Meu irmão, não é só palavra, é fé. Eu não sei se aquele homem creu, eu sei que Pedro, ele creu, e ele pega a mão daquele homem, ele levanta aquele homem, porque nele tinha um espírito de ousadia, ele era um homem encorajado. Meu Deus, nós temos que eliminar, nós temos que tirar esse espírito de covardia de nossos corações, meus irmãos. Não estou falando de você, não, estou falando de mim. Precisamos deixar de ser tão acovardados diante da sociedade, pegar as pessoas pela mão e dizer, vem cá, deixa eu te mostrar um poder aqui. Versículo 8, não, versículo 7 ainda, na parte B. No mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes, então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Em algumas, meus irmãos, e algumas versões diz que ele louvava a Deus. Sabe o que Deus ele me tocou aqui, meus irmãos? É que em nenhum momento a Bíblia diz, por que eu falo que o batismo com o Espírito Santo, o ser cheio do Espírito Santo, ele está totalmente ligado à salvação. Em nenhum momento a Bíblia fala que aquele homem era crente, em nenhum momento a Bíblia fala que aquele homem era discípulo, era seguidor. Aquele homem era um cara à parte do que estava acontecendo naquele tempo. Aquele homem estava ali totalmente apático, sem fé. Aquele homem não era um cristão, um crente, um quadrangular, um assembleano. Não, ele era um incrédulo. Ele estava ali para ser alcançado. E o que acontece quando ele é curado? A Bíblia fala que ele entra no pátio do templo e pula e louva o nome do Senhor. A cura, o poder do Espírito Santo, ele reflete salvação, porque quem recebe o poder, quem vê o sinal, não tem outra forma de dizer, a não ser, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, Jesus Cristo é o meu Senhor, e ele louva, ele pula. Está aí o segredo, está o segredo aí, Douglas, porque o segredo é esse, o segredo é mostrar sinal, o segredo é mostrar o poder do nosso Deus. Não tem outra saída para quem não crê. Quando ele vê, já era. A única forma que ele tem de fazer é pular, dançar, festejar e louvar a Deus. Meus irmãos, a salvação para Madame Machado vai vir por meio do poder do Espírito Santo. A salvação nesse bairro, nessa região, em Itaipava, em Petrópolis, será por meio do poder do Espírito Santo agindo em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Em nome de Jesus, receba na tua vida essa palavra. E vá para a sua casa intensificando os seus devocionais. Vá para a sua casa, precisamos intensificar a nossa de oração, precisamos intensificar a nossa leitura na palavra, precisamos intensificar a nossa vida com Deus, porque o que aconteceu naqueles dias, precisa acontecer hoje também. Há 70 anos atrás, há 39 anos atrás em Petrópolis, pelo amor de Jesus Cristo, Filho de Deus Todo-Poderoso, precisamos nos lembrar do poder de Cristo Jesus. Precisamos nos lembrar desse poder de Cristo Jesus. Em Atos capítulo 4, versículos 7 e 8, e pondo-os no meio, perguntaram, com que poder, em nome de quem fizeste isso? Voltando lá para a indagação dos sacerdotes, eles não estavam satisfeitos, porque eles estavam curando um coxo, e não era para fazer aquilo, e eles dizem, com que poder você faz isso? Nós precisamos mostrar para a sociedade com que poder nós agimos. Precisamos mostrar para as pessoas com que poder nós andamos.
Precisamos mostrar para o Brasil com que poder nós seguimos e tocamos os nossos dias. É com o poder do nome de Jesus. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. E aí ele proclama: ei, povo e vós, anciãos de Israel. Eu não vou continuar a leitura, eu só quero dizer para você que você vai proclamar a qualquer autoridade, você vai te levantar com o poder e autoridade de Pedro. Quem tiver à sua volta, você vai gritar como Pedro: ei, você, levanta. Ei, você, ouve o que eu vou te falar aí. Ei, prefeito, vereador, líder, profeta, sei lá o que você é. Não sei quem diz que você é. Escuta o que eu vou te falar, porque eu estou falando por meio do Espírito. Deus nos chamou para ser ousados, avante pois, encorajados. É para isso que Deus nos chamou. O batismo com o Espírito Santo não deve ficar apenas em movimentos, em situações, em momentos. Ele deve invadir a nossa vida. Ele deve invadir a nossa vida no ônibus. Ele deve invadir a nossa vida na escola, na faculdade, no trabalho. Ele deve invadir a nossa vida nos nossos dias. Precisamos mostrar para as pessoas o poder do Deus que nós servimos. Precisamos que a partir, não sei o que você vai definir para a sua vida. Eu espero que para mim seja a partir de agora, mas eu não sei o que você vai definir para a sua vida, o ponto de start para que isso recomece. Eu não sei qual é o teu ponto de start para que isso inicie na sua vida. Eu só sei que eu entendo, o Espírito Santo toca no meu coração, que é para hoje. Não é para amanhã, é para hoje. Eu digo para você que está assistindo essa live, o poder de Cristo Jesus vai te invadir, o poder do Espírito Santo, Ele eu creio num Deus poderoso, eu creio num Deus que faz milagres sim, eu creio num Deus que ressuscita mortos, e você vai ser invadido por esse poder. E aqueles que não creem no Senhor, aqueles que olham com desconfiança, aqueles que falam: que autoridade você faz isso? Vão ter que ficar quietos ou pular no pátio do templo louvando ao Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração, eu quero te convidar. Eu não vou te chamar aqui na frente. Você que quer ser ousado como Pedro, como os discípulos, como os missionários que vieram para as cruzadas, como os missionários que vieram para Petrópolis. Você que quer ser ousado, você coloque a mão sobre a sua cabeça. E eu quero convidar os pastores e líderes que orem com imposição de mãos em todos que estiverem com as suas mãos na cabeça. E nós vamos ministrar agora poder do Espírito Santo e ousadia, encorajamento em nome de Jesus. Feche os seus olhos, oremos em nome de Jesus. Senhor, nós ministramos sobre a vida dos nossos irmãos, ministramos sobre todos que estão aqui, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor, derramar sobre eles, ó Senhor, o espírito de encorajamento em nome de Jesus. Encorajamento sobre nossas vidas, ó Pai. Derrama sobre nós em nome de Jesus, esse Espírito poderoso. Encha-nos, ó Pai, encha-nos com a Tua presença, Senhor, encha-nos com a Tua unção poderosa em nome de Jesus. Encha-nos, ó Pai, derrama sobre nossas vidas o Teu poder, derrama sobre nossas vidas a Tua unção, ó Pai. Ó Senhor, assim como o Senhor fez aqui em Atos, ó Pai, assim como o Senhor fez aqui, Senhor, está em Atos, está aqui escrito, Senhor. Oh, Xaramaya Shori Alanas. Faça em nossas vidas, Senhor. Enche esse lugar com a Tua presença. Enche esse lugar com a Tua unção poderosa. Enche essa igreja com o Teu poder em nome de Jesus. Queremos ser mais. Queremos ser muito além, Jesus. Queremos ir além do que estamos vivendo. Queremos ir além, ó Pai. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, nos leve a algo mais profundo. Nos leve a algo mais profundo em nome de Jesus. Ó
Ó Senhor, ministramos agora, ó Pai, ministérios poderosos, ó Pai. Começa a despertar ministérios aqui, Pai. Ministérios, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Ministérios, Senhor, que ainda estão, Senhor, guardados aí no coração. Ministérios, ó Pai, que ainda estão aí, Senhor, em segredo. Em nome de Jesus. Eu profetizo, ó Pai, ministérios despertados em nome de Jesus. Ó Pai, que essa igreja venha ter muitos pastores, ó Pai, ministros do Evangelho, ó Pai, apóstolos, ó Pai, ó Senhor, mestres, Senhor, em nome de Jesus. Ó Pai, dons espirituais venham ser ativados, ó Pai, sobre essa igreja. Ó Pai, ministramos, ó Pai, sobre os grupos missionários, Senhor, sobre a liderança dessa igreja, sobre o diaconato, que esse diaconato, Senhor, venha ser cheio do poder do Espírito Santo. Pai, ministramos sobre o ministério de louvor, Pai, sobre ministros do Senhor, ministramos sobre eles, ó Pai, a tua unção poderosa em nome de Jesus. Ministramos sobre eles, ó Pai, a tua unção poderosa, ó Pai. Encha-os, ó Pai, encoraja os teus filhos e filhas em nome de Jesus. Encoraja, Senhor, encoraja em nome de Jesus. Traz, ó Pai, aquilo que o Senhor tem aí no reino, ó Pai, aí guardado nos céus. Derrame sobre eles, ó Pai, aquela, Senhor Jesus, o som do céu. Ei, Jesus, clamamos pela tua presença. O Senhor está operando aqui nessa noite, meu irmão. Não fique de fora do que está acontecendo. E se você está sentindo a presença de Deus, se você está sentindo vontade de falar estranhas, você solte aí em nome de Jesus a tua língua, solte aí a tua boca, comece a buscar ao Espírito Santo, seja batizado com o Espírito Santo e com fogo, seja ministrado com a ousadia do Senhor. Senhor, essa tua filha, esse teu filho que está, Senhor, frio na fé, em nome de Jesus, com seu coração entristecido, está afastado, Senhor, não aqui presencialmente, mas o seu coração está longe, em nome de Jesus. Vai de encontro agora, vai de encontro a essa mulher, esse homem agora, Senhor, e reaquece a chama do teu coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Profetizamos sobre esse bairro. E eu quero agora você que é um encorajado do Senhor, cheio do Espírito, que você estenda suas mãos para algum lugar desse bairro, em nome de Jesus. Me ajuda nessa oração. E começa a profetizar libertação. Começa a profetizar assim como o Senhor leu em Isaías. O Espírito está sobre mim para pregar as boas novas. Proclame liberdade agora para os presos. Proclame recuperação de cegos. Proclame libertação aos oprimidos. Ministramos, ó Pai, sobre o bairro de Madame Machado. Ó Pai, ministramos, Senhor, sobre esse lugar, Senhor, aonde impera o Senhor Jesus, aonde impera o império das trevas, aonde impera as trevas. Nós declaramos em nome de Jesus. Me ajuda nessa oração aí, profeta, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, me ajuda nessa oração agora. Estende as suas mãos, estende as suas mãos. Declaramos a falência do império das trevas sobre em nome de Jesus. Senhor, aonde impera, Senhor, aonde pessoas agora, Senhor, fazem obras de feitiçaria contra vidas, contra pessoas, declaramos a falência em nome de Jesus. Há poder no teu nome, há poder no teu nome, há poder no teu nome, há poder no teu Espírito. Quebra as cadeias desse bairro. Quebra as cadeias, quebra as cadeias, quebra as cadeias, quebra as cadeias. Ei, Jesus! Invade as ruas agora. Vai até lá no alto, Pai. Do alto até embaixo. Ei, proclamamos a presença. Queima, Jesus! Falência, falência, falência do império do mal. Falência do inferno. Declaramos salvação. Ah, Pai, aqui tem pessoas cheias do Espírito. Cheias do Espírito.
Quebra as cadeias. Quebra as cadeias. Eu ouço cadeias quebrando, meu irmão. Eu ouço cadeias quebrando. Continue clamando. Continue profetizando. Meu Deus. Cadeias quebrando. Em nome de Jesus. Aqueles que estão agora, Senhor, enfermos nesse bairro. Ei, Jesus, o Espírito que estava sobre a Aimee, o Espírito que estava sobre Harold, o Espírito que estava sobre, Senhor, os missionários, em nome de Jesus, haja em nós, haja em nós, haja em nós, haja em nós, haja em nós. Espírito Santo, faz de novo. De novo em nossas vidas. Pra poder Faz de novo. Faz de novo. Faz de novo. Haja em mim também, Senhor. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias Ei, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus. Ó Senhor, dá a unção de Josué aí para parar o tempo em nome de Jesus, o relógio. Jesus, Jesus, Jesus. Meu irmão, pelo amor de Deus, não se esqueça que você tem poder nas tuas mãos para quebrar cadeias. Eu escutei uns testemunhos aqui ontem que me encorajaram. Você tem poder nas tuas mãos para declarar falência do mal. Você tem poder na tua boca para profetizar a falência do inferno. Diga como Pedro: olha para mim, 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 porque Ele me ungiu, Deus, é Ele que me deu o poder que eu te proclamo. Fale assim para quem estiver à sua volta, fale aqui para todo mundo. Eles precisam entender: o Espírito que nos move é poderoso. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aplauda com força. Espírito Santo, te agradecemos pelo teu agir. Te agradecemos pelo teu agir. Te agradecemos, ó Pai, pelo batismo com o Espírito Santo. Oh Jesus, louvado seja o teu nome. Seja o Senhor. Louvado seja o Senhor Jesus. Ei, meu irmão, leva essa palavra para a tua casa, porque eu vou levar. Que não pare por aqui. Vamos intensificar nossa vida com Deus. Chegou o tempo de buscar aquilo que acontecia outrora. Tem que acontecer com a gente também. Em nome de Jesus, vamos intensificar nossa vida de oração. É difícil sim, tá? Mas precisamos buscar a Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor com toda a sua força. Agradecemos a Ti, Pai, por essa noite, Pai, por esse momento, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de